Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal Instrução Bíblica. Eu me chamo Tiago Alencar e hoje nós estaremos envolvidos em uma aula da Escola Bíblica Dominical, mais especificamente envolvidos com a lição de adultos do currículo da CPAD. Então eu quero te convidar a participar desta aula. É sabido dos frequentadores da Escola Bíblica Dominical que, nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando a respeito da Santíssima Trindade. E hoje nós estaremos envolvidos na 8ª lição, cuja temática é a respeito do Deus e Espírito Santo. Então, se você é alguém que gosta de conteúdos como esse, é alguém que gosta de estar envolvido com a Palavra de Deus, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, se esse conteúdo for útil para você, peço que compartilhe com pessoas que também gostam de assuntos como esse. Pois bem, hoje nós estaremos envolvidos, melhor dizendo, na primeira lição, ou melhor, na 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, especificamente a lição de adultos, que vai trabalhar a seguinte temática: o Deus Espírito Santo. Como eu disse, este primeiro trimestre ele está envolvido com o assunto da Santíssima Trindade. E na lição de hoje, nós estaremos, respectivamente, falando a respeito do Espírito Santo. É bem verdade que o autor usa a expressão o Deus Espírito Santo para informar que esta lição estará tendo como centro a pessoa do Espírito Santo. No texto áureo, nós temos a seguinte passagem bíblica: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, Ensinador e Santificador da Igreja. Baseados no texto áureo e na verdade prática, já se subentende que na aula de hoje nós estaremos bem envolvidos, ou por que não dizer familiarizados, com uma matéria ou com uma disciplina da teologia sistemática chamada pneumatologia. Então, a lição de hoje ela é uma lição pneumatológica. Por quê? Porque ela vai abordar a respeito da pessoa do Espírito Santo. E aos seminaristas, aqueles que amam a teologia, quando nós nos envolvemos com assuntos relacionados à pessoa do Espírito Santo, a disciplina responsável por nos dar aporte dentro da teologia sistemática é a pneumatologia. Essa é a disciplina responsável por tratar a respeito do Espírito Santo. Pneuma, espírito, logia, estudo ou tratado. Logo, para os pentecostais, pneumatologia é a disciplina que estuda a respeito da doutrina do Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Pois bem, a nossa lição ela tem alguns objetivos e eu procurarei alcançar esses objetivos com vocês que me ouvem. O primeiro objetivo da nossa lição é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Ou seja, o primeiro objetivo da nossa lição, nesta aula, é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Procuraremos também evidenciar
a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. Ou seja, buscaremos aportes para evidenciarmos a divindade do Espírito Santo e seus atributos. O terceiro e não menos importante objetivo desta lição é ressaltar as principais obras do Espírito Santo. Podemos destacar aqui nesta lição 3, que é a obra da encarnação, a obra da ressurreição e a obra da santificação. Tudo bem até aqui? Envolvidos nestes objetivos, nós procuraremos construir um caminho para entendermos mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nesta disciplina, ou melhor, nesta lição, nós estaremos envolvidos em 3 tópicos. Abordaremos 3 tópicos, como de costume, as lições da escola bíblica, principalmente as de adultos, que eu sou mais familiarizados, elas sempre estão em um cronograma, em uma espécie de cronograma. Então aqui nós estaremos abordando 3 tópicos. O primeiro tópico falará a respeito da pessoa do Espírito Santo, o segundo a respeito da divindade do Espírito Santo e o terceiro tópico a respeito das obras do Espírito Santo. Então, cada tópico desse tem alguns subtópicos, geralmente 3, alguns têm apenas 2. Então, nós estaremos discorrendo a respeito desses tópicos, com o objetivo de alcançar os propósitos que foram elencados aqui por mim. No primeiro tópico, cujo subtópico é o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos estar cientes de algo muito importante. O que é, Tiago, que nós devemos estar cientes? Primeiro, que no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo, o pensamento trinitário, ele diverge de alguns conceitos formulados por certos grupos religiosos heterodoxos. Tiago, não entendi. O que eu quero dizer é o seguinte: o pensamento a respeito da Trindade, formulado pela tradição cristã, ele é distinto daquilo que muitos grupos religiosos heterodoxos, para não dizer seitas, pensam. Então nós devemos estar com a mente naquilo que a tradição cristã, baseada na Bíblia Sagrada, naquilo que a tradição ortodoxa diz. Então o pensamento trinitário, o pensamento a respeito da Trindade, ele é um pensamento bíblico, embora esse nome Trindade ele não apareça na Bíblia Sagrada. O conceito de Trindade ele está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso é muito importante. Segundo a história, Tertuliano foi um dos primeiros a cunhar esse termo, chamado Trindade. Entretanto, a Trindade, nós podemos defini-la como sendo a crença em um só Deus, subsistente em 3 pessoas, distintas, porém iguais em glória, poder, etc. Logo, 2 concílios no decorrer da história da Igreja foram peremptoriamente importantes para a consolidação da doutrina da Trindade. A saber, o primeiro concílio em 325, que é chamado Concílio de Nicéia, formulado por Constantino, que ocorreu ali alguns debates a respeito da pessoa de Jesus, se ele era gerado ou se ele era Deus ou não. E um dos propulsores de uma heresia foi Ário. E ali esta heresia foi combatida e eles formularam a Trindade, mais especificamente na pessoa do Pai e do Filho.
Logo, em 381, com o Concílio de Constantinopla, a doutrina da Trindade ela foi mais organizada, porque entrou aí a pessoa do Espírito Santo. Então, logo, ficou formulado pelos pais da igreja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram Deus. Entretanto, é apenas um Deus, mas subsistente em três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante falar sobre isso porque nós precisamos defender a ideia ou o pensamento, a doutrina de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força impessoal, ele não é uma influência espiritual, como alguns grupos religiosos heterodoxos costumam dizer, costumam afirmar e costumam até ensinar em suas reuniões. Para aqueles que defendem a doutrina da Trindade, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque o Espírito Santo ele tem características que o qualificam como uma pessoa divina. Tais características nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, nós vemos que o Espírito Santo tem um propósito, tem mente e consciência. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós percebemos que o Espírito Santo pode ser entristecido. Isso envolve sensibilidade, isso envolve emoções, características de uma pessoa divina. Ou melhor, características de não de uma força ativa, não de um poder impessoal, mas características de uma pessoa. Em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2, nós percebemos que o Espírito Santo fala com clareza. Ele chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. São ações de uma pessoa divina. Então, o Espírito Santo é, de fato, uma pessoa e não uma força ativa e não uma influência espiritual. No segundo tópico, quando nós falamos sobre a pessoa distinta na Trindade, nós devemos entender que Deus é um só em essência, mas subsiste, como eu já disse, em três pessoas distintas. Ou seja, é um só Deus, mas subsistente em três pessoas distintas. É uma só essência. Embora o Espírito Santo compartilhe a mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. O que isso quer dizer? Que embora seja apenas uma essência, mas três pessoas distintas, o Espírito Santo ele se distingue do Filho e ele se distingue do Pai. Ele é diferente do Filho e é diferente do Pai, mas é plenamente Deus como o Pai e como o Filho. Então, qual o motivo dessa distinção? Como vocês podem perceber aí na tela, eu coloquei esta imagem. Você tem quatro esferas aí, uma forma de triângulo. A do meio aí está escrito Deus. Então, é uma só essência, essa essência é Deus. Entretanto, essa essência subsiste em três pessoas distintas, que é o Pai, que é o Filho e é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, mas o Espírito Santo é Deus. Assim como o Filho não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, mas o Filho é Deus. E assim como o Pai não é o Filho, e o Pai também não é o Espírito Santo, mas o Pai também é Deus. Logo, qual o motivo dessa distinção? Qual o motivo de distinguir o Espírito Santo da pessoa do Pai e da pessoa do Filho? Essa distinção ela é importante porque
nos ajuda a termos uma melhor compreensão a respeito da pessoa do Espírito Santo e rechaça toda a ideia heterodoxa, toda a ideia herética a respeito da pessoa do Espírito Santo, como surgiu algumas ideias no decorrer da história da igreja, como o modalismo. Então, o motivo da distinção da pessoa do Espírito Santo, do Pai e do Filho, é para nos ajudar a termos uma melhor compreensão e conhecermos as heresias que surgiram no decorrer da história, como o modalismo, que defendia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa. Então, essa heresia, esse pensamento heterodoxo chamado modalismo, ele é rechaçado. O Pai, o Filho e o Espírito não são apenas modos, mas são pessoas distintas. Nos ajuda também a conhecermos e a fugirmos da heresia chamada arianismo, que negava a divindade do Filho. Dizia que o Filho, ele em um certo ponto foi gerado por Deus, e ele não era Deus. Essa é uma heresia que, quando nós distinguimos as pessoas da Trindade, quando nós assimilamos cada uma das pessoas da Trindade, nós conseguimos, de forma, como é que eu posso dizer aqui? Quando nós fazemos uma certa distinção entre as pessoas da Trindade, nós conseguimos ter uma melhor compreensão e fugimos dessas heresias, como também outra heresia chamada pneumatômacos, que essa heresia, esse pensamento heterodoxo, ele negava a deidade do Espírito Santo, da pessoa da Trindade, de uma dessas pessoas da Trindade. Então é muito importante nós termos essa compreensão a respeito da pessoa do Espírito Santo. No subtópico de número 3, nós temos a seguinte informação: o Consolador Prometido. Quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele prometeu, ele falou muitas vezes a respeito da pessoa do Espírito Santo, que após a sua partida viria para habitar nos crentes. Logo, o texto de João, capítulo 14, versículo 16, é bem firme nessa afirmação. O próprio Senhor Jesus, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós temos aqui, no Evangelho de João, palavras ditas pelo Senhor Jesus a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. No capítulo 14, no versículo 16, que é o texto que eu acabei de falar aqui, nós precisamos ter um olhar mais firme para duas expressões que Jesus utiliza aqui: a expressão outro e a expressão consolador. Essas duas expressões nos dizem muito a respeito da pessoa do Espírito Santo. Primeiro, que a expressão consolador no grego é parakletos, e parakletos fala de defensor, significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, revelando a nós a obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos defenderia, ele advogaria ao nosso favor, com gemidos inexprimíveis, como um texto diz. Ele intercederia por nós, nos fortaleceria, seria o nosso auxiliador. Essa expressão paracletos, ao longo do Novo Testamento, ela aparece 5 vezes. E em todas as vezes nos escritos joaninos. 4 vezes no Evangelho de João e uma vez na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Esse termo paracletos, ele serve tanto para falar a respeito da pessoa do Espírito Santo e também para falar a respeito de Jesus.
mais precisamente na segunda epístola de João, no capítulo de número 2, versículo 1. Lá, o termo Paracletos está se referindo ao Senhor Jesus. Então, esse termo Paracletos, ele serve tanto para se referir ao Senhor, ao Espírito Santo, como também ao Senhor Jesus. Outro termo bastante importante para a nossa compreensão é o termo allos, que no grego é outro. É outro, mas outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, quando Jesus diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, Jesus estava dizendo que esse outro era da mesma natureza que ele, era da mesma espécie que ele, era da mesma qualidade. Não seria outro diferente dele, mas seria o Espírito Santo. Sendo assim, nós percebemos que o Espírito Santo, ele não é inferior ao Filho. Pelo contrário, o Espírito Santo é o outro, mas não é inferior. É da mesma natureza, é da mesma espécie, é da mesma qualidade. Então é muito importante nós termos ciência a respeito dessas questões, porque nos ajuda a termos uma melhor compreensão da pessoa do Espírito Santo, dessa terceira pessoa da Trindade, como por muitos assim é chamado. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhando para o tópico de número 2, para continuarmos estudando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, pessoal, chegamos ao tópico de número 2, a divindade do Espírito Santo. Subtópico de número 1, o debate filioque. Lembra que eu tinha falado com vocês a respeito dos dois concílios que foram extremamente importantes para a consolidação da doutrina da Trindade? Então, para nós falar sobre o debate filioque, nós temos que voltar em um desses concílios que eu falei, porque através dele nós teremos uma melhor compreensão a respeito desse debate. Pois bem, recapitulando, eu havia falado que dois concílios foram extremamente importantes para a consolidação da doutrina da Trindade, a saber, o Concílio de Nicéia em 325 e o Concílio de Constantinopla em 381, depois de Cristo. Pois bem, o Concílio de Constantinopla, também chamado de Concílio Niceno-Constantinopolitano, quase um trava-língua, Concílio Niceno-Constantinopolitano, ele foi importante por quê? Porque nesse concílio foi confirmada que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza. Ok? Tudo bem até aqui? Então, nesse concílio, através dessas confirmações, através dos debates, foi-se ratificada a divindade do Espírito Santo, rechaçando todas as heresias que tinham se levantado a respeito da pessoa do Filho e a respeito também do Espírito Santo. Então, todas aquelas ideias que nós observamos nos tópicos anteriores, como aquelas ideias do modalismo, aquela ideia do arianismo e aquela ideia dos pneumatômacos, foram rechaçadas. Negavam a deidade do Espírito Santo, negavam a divindade do Filho e do Espírito, defendiam que o Pai e o Espírito eram apenas módulos sucessivos de uma única pessoa. Essas ideias heréticas desses movimentos foram rechaçadas nesse concílio niceno-constantinopolitano. Então lá, através do credo elaborado, eles chegaram à seguinte constatação. Olha o que eles afirmaram. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho. Daí a ideia de filioque, porque a expressão filioque do latim é e do Filho. Por isso que no credo eles afirmaram que eles criam no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, a quem juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos
profetas. Então, aqui no Concílio de Constantinopla, ou Niceno-Constantinopolitano, a doutrina da Trindade ela foi difundida de forma mais abrangente, ao ponto deles elaborarem a doutrina do Espírito Santo, chegarem a essa consolidação. Isso foi muito importante. Daí a ideia do debate chamado filioque, porque o Espírito procedia, segundo os pais da igreja, procedia do Pai e do Filho, o que juntamente com ele, com o Pai e com o Filho, é adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. Então esse concílio foi muito importante porque ele ratificou a divindade do Espírito Santo. Então isso foi muito importante, porque aquelas ideias contrárias à divindade do Espírito Santo foram rechaçadas. E aí a igreja passou a ter uma melhor compreensão a respeito da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo, como se não bastasse os textos sagrados. Agora a igreja tinha também esse credo, essa ideia formada pelos pais da igreja. E foi muito importante para a consolidação, como eu já disse, da doutrina da Trindade. No subtópico de número 2, quando nós falamos a respeito dos atributos do Espírito Santo, nós devemos entender o seguinte: o Espírito Santo, por ser Deus, ele também possui os atributos que nós costumeiramente atribuímos a Deus. Ou seja, muitas vezes falamos, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E muitos grupos heterodoxos, eles têm a compreensão de que o Espírito Santo ele não possui esses atributos. E isso não diz respeito com aquilo que a palavra afirma, porque segundo as Escrituras, o Espírito Santo também é Deus. Então, se o Espírito Santo é Deus, ele participa também, possui também esses atributos. Quais atributos? Onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Ou seja, esses atributos, essas virtudes evidenciam de modo inequívoco a deidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo possui também esses atributos, ele, de forma concreta e inequívoca, é Deus. Daí nós temos, como você pode observar na tela, várias referências bíblicas atribuindo ao Espírito Santo a ideia, ou melhor, atribuindo ao Espírito Santo a onipotência, a onipresença, a onisciência e a eternidade. Tudo bem até aqui? Então o Espírito Santo ele possui esses atributos também. Não foi como muitos pensam. Lembra daquilo que eu já havia falado, das ideias que muitos grupos religiosos têm a respeito do Espírito Santo, de que ele é um poder impessoal, de que ele é uma força ativa? Então, isso não se sustenta de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, o Espírito Santo, através desses atributos, nós conseguimos compreender de modo inequívoco as evidências da sua deidade. Então, o Espírito Santo, ele é onipotente, é onisciente, é onipresente, é eterno, desde a eternidade, ele é Deus. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão, porque se nós pararmos para observar, às vezes as pessoas tratam o Espírito Santo como um Deus inferior. As pessoas muitas vezes tratam o Espírito Santo como um ser qualquer. E isso é perigoso, principalmente para nós cristãos. Porque lembra daquilo que Jesus disse? Se pecares contra mim, tem perdão. Mas se pecarem contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então o Espírito Santo, ele é Deus, e ele é sensível, e ele está conosco. Então ele merece ser adorado, ele merece ser compreendido, precisa ser compreendido
pela sua igreja. E como é que eu compreendo a pessoa do Espírito Santo? É através das Escrituras Sagradas. Como eu falo compreender no sentido de conhecê-lo através das Escrituras e anelar pela sua presença em nossas vidas. Tudo bem até aqui? Outro fator interessante a respeito da pessoa do Espírito Santo é os símbolos que demonstram que nós temos na Bíblia Sagrada, os símbolos que nós temos na Bíblia Sagrada que dizem respeito à pessoa do Espírito Santo. Então a Bíblia traz vários símbolos que referem-se à pessoa do Espírito Santo. E cada um desses símbolos atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. Então, quando eu olho para um símbolo que a Bíblia está demonstrando ali a respeito do Espírito Santo, aquilo está demonstrando o caráter e também a atuação do Espírito Santo. Um exemplo, nós temos na Bíblia, vocês têm aí também na lição, o Espírito Santo sendo comparado ao fogo. É um símbolo aí, o fogo. Porque está informando, está dando a ideia do quê? Do batismo no Espírito, da pureza, do poder de Deus. Isso é muito importante, porque um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. O fogo, ele queima, o fogo, ele purifica. Então isso traz para nós a ideia da atuação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do indivíduo. Ou seja, o Espírito Santo quer batizar, o Espírito Santo quer purificar, o Espírito Santo quer transbordar o indivíduo do poder de Deus. Outro símbolo que nós temos nas Sagradas Escrituras é a água. A água ali, ela traz a ideia do refrigério. O Espírito flui da palavra como águas vivas. Então isso é muito importante. A água, ela é um refrigério, ela causa pureza, ela causa uma mudança na vida do indivíduo. O Espírito Santo como vento refere-se à natureza invisível do Espírito. Lembram que lá em Atos 2, o texto sagrado disse como vento impetuoso, quando o Espírito Santo desceu, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa. Então, os símbolos do Espírito Santo também é o vento. Outro símbolo, o óleo. O óleo, ele fala de quê? Fala de unção, consagração, iluminação, luz. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. O óleo, ele serve para ser combustível, trazer a luz. Ele serve para a unção, ele serve para a consagração. Então, a ideia do Espírito Santo na unção, ungindo o indivíduo para uma determinada obra, iluminando a vida de alguém em determinadas situações. O Espírito Santo também, um dos símbolos, a pomba. Lembram que quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu, o céu se abriu, o Espírito desceu do céu como uma pomba? Então, a pomba fala de paz, de mansidão. Então, cada um desses símbolos, como eu já disse, cada uma dessas figuras está compreendendo o caráter e a atuação do Espírito Santo. Isso é muito importante para nosso entendimento, para nossa compreensão a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ok? Tudo bem até aqui? O subtópico de número 3, e não menos importante, ele vai relatar a nós a respeito das obras do Espírito Santo. Nas obras do Espírito Santo, lembra que eu falei no começo da aula a respeito da obra da encarnação, além da obra da encarnação, eu falei também a respeito da obra da ressurreição e da obra da santificação. Pois bem, quando nós olhamos para a encarnação de Jesus Cristo, nós percebemos que tudo foi
ordenado, tudo foi esquematizado por Deus, pelo Pai. Entretanto, o Espírito Santo também trabalhou na obra da encarnação de Cristo. Por quê, Tiago? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos o texto em Mateus, ou melhor, em Lucas, capítulo de número... Deixa eu encontrar o texto aqui. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos o seguinte. Observe o texto. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Perceba em Lucas 1,35 que o Espírito Santo ele atua com um papel extremamente importante na obra da encarnação. Ou seja, qual é esse papel? Ele atua como agente divino na concepção de Jesus. Quando o texto sagrado diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, ele atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Como a lição diz, embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Então, o Espírito realiza o milagre da concepção. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. Então, o Espírito Santo, ele também trabalhou na obra da encarnação de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele teve a sua ação, ele esteve em atividade também na obra da encarnação. Outra obra, no subtópico de número 2, que o Espírito Santo esteve envolvido e muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, é a obra da ressurreição. Observe na sua revista, no tópico de número 2, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuídos exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. Então, o Espírito Santo, ele atuou na obra da ressurreição como o agente vivificador, aquele que vivifica, aquele que traz vida, aquele que restabelece, aquele que traz a mudança de ordem, aquele que trabalha como agente vivificador. O Espírito Santo atuou também na obra da encarnação, ou melhor, na obra da ressurreição de Cristo. Paulo, ele atribui ao Espírito Santo a ação direta da ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova a sua plena divindade. Então o Espírito Santo ele atuou na obra da encarnação, ele atuou na obra da ressurreição. Por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo, ele trabalhou ele trabalhou na obra da encarnação, trabalhou na obra da ressurreição, e a lição também traz algo extremamente importante. No último subtópico, falando a respeito da sua atuação na obra da santificação. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele também promove a obra da santificação na vida do indivíduo. Como o comentarista nos afirma, a santificação possui uma das dimensões, ou melhor, a santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, e outra progressiva,
com um progresso contínuo, com um processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Então, caros irmãos, o Espírito Santo, ele atua santificando o indivíduo através da palavra, através das atividades que edificam o crente. Então, embora muitas vezes as pessoas possam pensar que a santificação ela é em si só uma obra humana, é só a minha parte. Não, o Espírito Santo ele atua de forma peremptoriamente positiva na vida do indivíduo, trazendo a santificação. Como o autor aqui da lição também diz, no entanto, não é um resultado exclusivo do esforço humano, uma ação permanente uma ação permanente do Espírito Santo. Então, muitas vezes as pessoas podem atribuir a elas o fato da santificação. Eu jejuei, eu orei, eu me santifiquei, jejuei, orei, me consagrei, eu estou me santificando. Isso não é uma obra, como diz a lição, isso não é exclusivo, isso não é um resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito Santo. Ou seja, não quer dizer também que tira a nossa responsabilidade, mas a obra da santificação, ela é um papel fundamental do Espírito Santo na vida de cada indivíduo. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ou seja, a santificação ela é tão importante na vida do indivíduo, na vida do ser humano, na vida do cristão, que através do Espírito gerar a santificação em nós, isso atesta a sua deidade, mostrando que apenas Deus, e sendo o Espírito Santo Deus, ele pode gerar a transformação em nossos corações. Tudo bem até aqui, meus queridos? Eu espero que esta aula tenha sido edificante para a sua vida. Fazendo uma rápida retrospectiva aqui agora, nós tivemos nessa lição falando a respeito do Deus Espírito Santo. Falamos sobre... deixa eu voltar um pouquinho aqui aos slides. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre a divindade do Espírito Santo e, por último, e não menos importante, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando na encarnação de Cristo, atuando na ressurreição de Cristo e atuando na santificação. Isso é muito importante. Eu espero que essa aula tenha sido edificante para a sua vida e que o Senhor possa abençoar cada dia mais o seu ministério, a sua família e a sua casa. Tudo bem? Fico com Deus. Se esse conteúdo foi relevante para você, eu peço que deixe seu like mais uma vez, ative as notificações e inscreva-se no nosso canal. Beleza? Deus te abençoe.